Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamerson Almeida, sou professor de matemática e hoje eu venho trazendo para vocês 3 questõezinhas, tá? De problemas envolvendo conjuntos, aqueles problemas que a gente trabalha com pesquisas, né? Que geralmente a gente resolve por diagrama de Venn. Antes de mais nada, esses problemas eles costumam cair bastante quando a gente trabalha com probabilidade. Então, geralmente ele te dá um probleminha, você vai ter que calcular todo aquele diagrama, obter todas as informações para que você determine a probabilidade de alguma coisa que ele está te pedindo, tá? Então você tem que saber, por mais que essa matéria, entre aspas, passe despercebida por algumas pessoas, né? Se você está se preparando para o vestibular, se você quer fazer uma prova da UERJ, do Enem, foca nisso aqui que cai bastante quando a gente trabalha com probabilidade, tranquilo? Então nós vamos ver aí 3 questões para tirar essas nossas dúvidas, para que vocês aprendam alguma coisa. Se vocês tiverem dúvida, depois vocês me perguntem. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like já no vídeo e se inscrever na página, tranquilo? Então vamos lá, primeira questão. Numa turma de 42 alunos, o professor perguntou: quem é torcedor do Flamengo? 36 levantaram o braço. A seguir, perguntou: quem é nascido na cidade do Rio de Janeiro? 28 levantaram o braço. Sabendo que nenhum aluno deixou de levantar o braço, vamos determinar quantos alunos são flamenguistas e cariocas. Olha só, o que ele está te pedindo são flamenguistas e cariocas. Quando ele te pede uma coisa e outra, significa que elas têm que ser os dois ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, ele quer essa quantidade, tá? Antes de mais nada, já desenhei aqui o nosso conjunto, né? Nosso conjunto universo. Nós temos um total de 42 alunos. Colocamos os dois flamenguistas e cariocas, no caso aí nascido na cidade do Rio de Janeiro. Agora você vai pensar o seguinte: nós temos 36 que são flamenguistas e 28 levantaram o braço. Quando você faz esse somatório, vai dar uma quantidade maior do que 42. E aí você faz o seguinte: existem pessoas que são os dois ao mesmo tempo. Então eles são flamenguistas e também nasceram na cidade do Rio de Janeiro. Então coloca aqui um X, tá? A quantidade total de flamenguistas, nós temos que ter 36. Pô, se eu tenho que ter aqui tudo, 36, e eu já contabilizei X unidades, aqui eu tenho que retirar essas X unidades, senão eu vou ter que colocar ela, senão eu vou estar colocando ela 2 vezes, tá? Então aqui vai ficar 36 menos X. Ok. Quantos são nascidos na cidade do Rio de Janeiro? 28. Então quer dizer que aqui tudo eu tenho 28. Aqui eu já contabilizei X unidades, então aqui eu vou ter que colocar 28 menos X. E ele falou que nenhum dos alunos deixou de levantar o braço. Então não tem quantidade aqui que não é nem flamenguista e nem nascido na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? E aí nós podemos afirmar que se eu pegar essa quantidade mais essa, tem que ser igual a 42, tranquilo? Então 36 menos X mais X mais 28 menos X tem que ser igual a 42. Aqui, ó, X menos X vai dar 0. 36 mais 28, 64 menos X igual a 42. Puxa o X para cá e joga o 42 para lá. Aí vai ficar 64 menos 42 igual a X. Consequentemente, o meu X vai valer 22. E, ao mesmo tempo, eu já determino a minha resposta, que é o que ele quer. Quantos são flamenguistas e nascidos na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, 22 é a minha resposta. Caso ele pergunte quantos alunos são somente flamenguistas, aí você vai fazer 36 menos 22, que vai dar 14. Quantos são nascidos apenas na cidade do Rio de Janeiro? 28 menos 22, 6. Tranquilo? Se você pegar e somar tudo aqui, eu vou ter 42. Tranquilo? Próxima questão, na segunda. Uma pesquisa de mercado sobre a preferência de 200 consumidores por 3 produtos, P1, P2 e P3, mostrou que dos entrevistados, 20 consumiam os 3 produtos, 30 consumiam os produtos P1 e P2, 50 os produtos P2 e P3, 60 os produtos P1 e P3, 120 o produto P1 e 75 o produto P2. Se todas as 200 pessoas entrevistadas deram preferência a pelo menos um dos produtos, pergunta-se
A. Quantas pessoas consumiam somente o produto P3? B. Quantas consumiam pelo menos 2 dos produtos? E C. Quantas consumiam os produtos P1 e P2 e não o P3? Bom, aí nesse caso, eu armei aqui um diagrama de Venn com 3 conjuntos, né? Porque nós temos 3 informações, tá? Ele disse no início que o total de pessoas entrevistadas foram 200, então já coloquei ali no nosso conjunto universo. Outra coisa, não teve nenhuma pessoa que foi entrevistada que não optou por nenhum dos 3, então elas tinham que optar por pelo menos um. Então não tem quantidade aqui fora que faz parte da pesquisa e não gostou de nenhum dos 3, ok? Agora vamos colocar as informações. Lembrando, sempre tenho que começar pela interseção. Se eu tenho 2 conjuntos, eu começo pela interseção dos 2. Se eu tenho 3 conjuntos, eu começo pela interseção dos 3, tá? Nesse caso aqui, eu vou começar pela interseção dos 3 produtos, que são 20 pessoas. Ele disse que 20 pessoas consumiam os 3 produtos. Depois, 30 pessoas consumiam P1 e P2. Então aqui, ó, é a quantidade que consome os 2. Eu tenho que ter 30. Eu já tenho 20 pessoas aqui. Então, consequentemente, aqui eu tenho que ter 10. Tá? 50 consomem produto P2 e P3. Então, aqui, ó, 50 P2 e P3. Já tenho 20, aqui tem que ser 30. 60 P1 e P3. Aqui eu tenho que ter 60. Já tenho 20, aqui vai ficar 40, ok? 120 consomem produto P1. Aqui tudo eu tenho que ter 120. Só que eu já tenho 40, 20 e 10 contabilizados. Então eu tenho que retirar do 120, tá? Aqui eu vou ter 60 com 10, 70. Para chegar no 120, 50. O produto P2 eu tenho que ter 75. Então aqui tudo tem que ter 75. Já tenho aqui, ó, 30 com 20 com 10, 60. Para chegar no 75, 15. E, consequentemente, falta eu determinar essa quantidade aqui. X. Ah, tá. E agora? Como é que eu vou fazer? Se eu somar tudo, eu não tenho que ter 200? Então, você vai somar tudo e igualar a 200. Ó, eu já sei que aqui no P1 eu tenho 120, né? Então, 120, que é o somatório desses 4 valores, mais 15 mais 30, então mais 45, mais o X tem que ser igual a 200. 120 com 45, 165, mais X igual a 200. Jogo 165 para lá, X é igual a 200, menos 165, que vai dar 35. Então, já determinei aqui a quantidade de pessoas que consomem somente o produto 3, que é só essa quantidade aqui, ok? Então, essa aí já é a resposta da letra A, 35 pessoas. Quantas consumiam pelo menos 2 dos produtos? Pelo menos 2, ó, esse aqui consome 2, esse aqui consome 2, esse aqui consome 2 e esse aqui consome 3. Ele vai entrar? Óbvio que entra, que é pelo menos, é no mínimo. Então, nós temos 40, com 30, 70, com 20, 90, com 10, 100 pessoas. E na letra C, quantas consumiam os produtos P1 e P2 e não P3? Lembre-se, quando a gente trabalha com o E, é interseção. Se ele estivesse falando uma coisa ou outra, aí é união. Aí você tem que unir os 2 conjuntos todos, tá bom? Nesse caso aqui é o E. Então, P1 e P2. P1 e P2 eu tenho essa quantidade aqui, ó. Só que ele falou não P3. Então, você esquece o 20. Então, só tenho 10 pessoas que consomem o P1 e P2 e não o P3. Ok? Bom, vamos para a próxima questão, terceira questão aí. Numa prova constituída de 2 problemas, 300 alunos acertaram somente um deles. 260 o segundo, 100 alunos acertaram os 2 e 210 erraram o primeiro. Quantos alunos fizeram a prova? Esse aí, ele te dá umas informações um pouquinho diferentes, tá? Primeiramente, vou trabalhar com 2 conjuntos, né? Porque são 2 problemas e provavelmente eu tenho alunos que acertaram os 2, tá? E eu quero determinar o total de alunos. Lembre-se, aqui pode ser que eu tenha
uma quantidade de alunos que erraram os dois. Eles fazem parte dos alunos, né, que fizeram a prova, só que eles não acertaram nem o 2, tá bom? Então, é isso que você tem que pensar nessa forma aí, quando você for fazer esse tipo de questão. Agora, eu vou trabalhar com a quantidade que acertou determinado problema, ou P1 ou P2. Aí, vamos ver se nós já temos a interseção. Ele fala assim, ó, 100 alunos acertaram os dois. Então, aqui tu já pode colocar o 100. Depois ele fala que 260 alunos acertaram o segundo. Então, aqui no segundo eu tenho que ter 260. Já tenho 100 contabilizado. Então, aqui vai ter que ser 160. 210 erraram primeiro, deixa essa informação por último. E depois, aí, na primeira informação que ele te dá é que 300 acertaram somente um deles. Essa informação é crucial. 300 alunos acertaram somente um. Aqui, ele acertou somente o segundo. E aqui, ele acertou somente o primeiro. Essa quantidade mais essa quantidade tem que ser 300. Então, se eu já tenho que aqui é 160, para chegar no 300, aqui tem que ser 140. E por último, 210 alunos erraram o primeiro. Essa quantidade toda aqui acertou o primeiro. Então, esquece ela. Eu tenho que ter 210, né? Eu só tenho aqui 160. Para chegar no 210, falta 50. Então, significa que eu tenho 50 alunos que erraram os dois problemas. Esse aqui, 160, eles erraram primeiro, né? E esse aqui também erraram primeiro. Na verdade, eles erraram os dois. E agora, você vai somar tudo. 140 mais 100 mais 160 mais 50, que vai dar 450 alunos no total que fizeram essas duas provas, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas questões, tá? Que tenham ajudado vocês a compreender melhor essa matéria. Essa matéria é muito utilizada, então deem uma estudada em casa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário. Comenta também se você gostou, se você entendeu. Fazendo exercício em casa. Se tiver alguma questão que você não tem entendido, manda o link pra gente, ou então escreve aí embaixo que eu tento tirar um vídeo para resolver todas essas questões que o pessoal está me perguntando, tá? Comenta também que tipo de matéria que vocês querem ganhar bizu, né? Então, bota aí embaixo, eu quero da matéria tal, eu quero da matéria tal. Coloca aí que eu tento fazer para vocês sem nenhum problema, ok? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu, até a próxima!